E aí entra um elemento muito importante, que é o posicionamento. Quando se começa a falar de marketing, rapidamente cai-se em roteirinhos, macetinhos, a falar de gatilhos mentais, técnica disso, técnica daquilo, faz desse jeito, faz... Isso é macaquices, tá? E tem seu valor experimentar essas coisas, mas o que eu vejo que é muito importante no marketing, e principalmente no marketing pessoal, tá? Acho que ressoa mais porque está mais centrado na pessoa, né? Em quem você é e tudo mais, é o posicionamento. O posicionamento é super, super, super importante. Então a gente vai passar aqui por esse processo de entender o que é o posicionamento. E aí tem uma síntese muito bacana, tá? Que o posicionamento é a forma como o mercado te enxerga e se relaciona com você. O posicionamento é a forma como o mercado te enxerga e se relaciona com você. É o mais importante e o mais difícil. É muito difícil. Eu estou há 12 anos ajustando o meu posicionamento. E só muito recentemente a gente meio que acha que cravou no que tem que ser. Tá? É uma busca constante. Você está sempre reavaliando. O mercado muda e você está ali entendendo o seu posicionamento, tá? E ajustando ele. Por quê? Porque você precisa, de novo, lembra da questão do relacionamento? Que tem muita oferta no mercado, tem muita oportunidade, você tem que se destacar? É uma coisa. O seu posicionamento ele é o jeito pelo qual você consegue se instalar na cabeça do seu cliente para ser lembrado naquilo que você faz, tá? Isso é muito importante e é muito difícil. Comentários, produção? Não, não, pode seguir. Então vamos lá. O que o posicionamento faz, né? Então o posicionamento te aproxima dos seus clientes e te afasta de quem não é seu cliente. E isso é igualmente importante. Igualmente importante. Tá? Porque nada é mais caro do que você vender para quem não é teu cliente. A pessoa vai ficar infeliz, vai ficar revoltada, vai te dar um prejuízo danado, uma dor de cabeça desgraçada. A manutenção é surreal. É surreal. Então, o posicionamento adequado, ele te ajuda a você saber quem não é seu cliente. Então, essa falácia de que vendedor vende qualquer coisa, quer enganar, cara, isso é algo da década, de uma época em que você tinha cidades pequenas e a forma pela qual as pessoas tinham acesso às coisas era com caixeiro viajante. O cara carregava os troços no burrinho, ia para outra cidade e ele rodava o país inteiro e nunca mais passava ali. Então, ele não tinha custo de fazer merda. É isso. Aí tinha o conto do vigário, entendeu? Essas coisas todas que acontecem é super relevante. Hoje, não importa onde você está. Tu fez merda, vai estar no Facebook em 2 segundos. Não importa mais. Então, esse comportamento extrativista do mercado, esse comportamento inescrupuloso, ele não se cria, ele não se sustenta em momento algum. Então, isso não precisa mais estar ocupando espaço na nossa cabeça, porque vendedor assim ele não vai ter o amanhã. E o marketing ele te ajuda a perdurar no tempo. Tá? Um exemplo disso somos nós aqui, por exemplo. Essa aula do passaporte, um programa como passaporte, não é um programa para todo mundo. Não é todo programador que consegue acompanhar os cursos do Henrique. O Welcome to the Jungle não é para todo mundo. Acho que não tem nenhum curso que a gente tenha com a forma que o Henrique ensina, a maneira como ele se comporta, que seja para todos os programadores. Por quê? Porque isso faz parte do nosso posicionamento. A gente não quer todo mundo. A gente não quer qualquer pessoa que quer aprender programação aqui dentro. A gente quer as pessoas que querem. Então a gente atrai essas pessoas e repele o outro tipo de público. E já emendando na pergunta do Jean aqui, sim, Jean, a gente faz um estudo muito frequente dos nossos avatares, das nossas personas, dos nossos produtos, dos nossos clientes, da maneira como o Henrique se comporta. Tudo que a gente faz aqui é muito pensado em vocês, assim, de verdade. Não é porque eu trabalho com o Henrique, não é porque eu ajudo ele nesse projeto, mas assim, vocês são nossa prioridade em tudo que a gente está fazendo. Então a gente pensa muito bem, tanto que às vezes a gente até enche o saco. Ai, gente, responde lá a pergunta. E aí eu entro em contato com um no Telegram, entro em contato com outro no Telegram. Gente, eu detesto falar com pessoas assim, mas eu vou empolgado e converso e atendo todo mundo. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem em fazer coisas que façam vocês chegarem mais longe, sabe? E isso já entra no exemplo que a gente vai dar, que é o nosso próprio exemplo, para vocês verem
como é que esse negócio funciona e como é que isso é difícil. E aí vem a pergunta, o que você pensa quando pensa na marca Henrique Bastos? Olha a ousadia, porque pode ser que dê tudo errado. Mas, vamos lá, o que você pensa? A Pode gente falar? pode puxar Pode o falar. microfone e falar, viu? Então, eu não sou da área de software, de desenvolvimento de software. Eu, por acaso, devido à mudança da escola presencial por causa da pandemia, viemos para a escola remota. Eu trabalhei feito uma maluca, não sabia nem ligar um computador direito. Claro, sabia usar, mas não como eu tive que fazer. E aí, nesse processo, eu trabalhei muito e aprendi milhares de coisas. E um dia eu estava andando no computador e vi ele fazendo uma resoluçãozinha de problema do Python. E antes disso, eu fui fazer um curso na UMS Connection, que é Educação Pedagogia 5.0, porque, na verdade, eu trabalho na área de educação há 26 anos. E aí a pessoa lá falou, olha, se você não souber Python, você está ferrada, vai sair do mercado. O profissional de educação tem que saber entrar, tem que saber desenvolver software, tem que entrar em software educacional e tal. Aí eu falei, querida, sou psicóloga há 30 anos e advogada. Mas qual é? Pirou a cabeça? Ele falou, tô te falando. Aí fui procurando, escutei alguns outros, achei meio não entrou comigo, não bateu comigo. Eu falei, pô, esse cara aqui tá brincando aqui com esse trem, gostei. Aí comecei a assistir a umas aulas que ele estava dando, falei, pô, gostei do cara, vou entrar nesse trem. Aí assisti todas lá as aulas dele e aí estou aqui agora. Claro que eu não sei nada, estou aprendendo muita coisa. Quando você começa do zero, você, claro, aprende, tem uma evolução. É muito difícil para mim, milhares dos termos que vocês usam eu ainda não compreendo, mas já tenho hoje uma bagagem. Agora, eu não acho que o curso de vocês seja só para quem é desenvolvimento de software. Eu acho que ele é, na verdade, para qualquer pessoa, para qualquer profissional que tem um interesse diferenciado para crescer na vida, na verdade. Por exemplo, hoje eu fiz uma cirurgia no olho, nos 2 olhos bilateral, e estou aqui assistindo, porque o negócio vale a pena. Por isso que eu não vou abrir imagem, nada disso, porque não é o momento. Mas falar, eu posso falar, desde que seja pouco, como diz meu médico. Mas, assim, eu acho que vale a pena o relato, porque é importante. Depois eu até fiquei sabendo que a esposa do Henrique trabalha na área de montessoriana e tal e tal. Mas isso é uma outra questão. Mas eu vim, na verdade, eu entrei no Welcome de Jam por causa disso. Não, falaram do Python e aí começou a coisa toda a enrolar aqui. E aí vamos seguir. Agora vou dar a vez para a galera aí falar. Adorei a questão do MOB, a MOB, né? A MLB. Uhum. Acho, inclusive, que pode ser usado para várias outras coisas, não só para a produção de software, né? Estou com várias ideias. Depois a gente vai trocando aí as ideias ao longo do tempo, porque vai ser eu acredito que vai ser forever, né? Para sempre. Vamos, always. Quem sabe? Gente, que felicidade Enquanto vocês escutar isso. quiserem. Muito bom. Mais alguém? Meio foda falar depois da Paty, né? Eu sou a Patrícia. Vamos lá. O que você pensa quando pensa na marca Henrique Bastos? A Paty falou esse negócio, né, de é para qualquer pessoa. Então, é para qualquer pessoa, mas não é para todo mundo. Né? A gente sempre brinca, há anos que a gente brinca que eu trabalho com os inquietos, com aqueles que não acharam o seu lugar ainda, com aqueles que precisam construir uma ponte entre o lugar que estão e onde desejam estar. Né? Então, isso é uma coisa muito marcante, assim, é exatamente o que você falou. Pai. Vamos lá, mais alguém quer falar? Porque eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, então eu preciso que vocês verbalizem aí o que você pensa quando pensa na marca. O cara que conecta pessoas. Conecta pessoas. Legal. Eu tenho um exemplo muito forte assim de uma Python Sudeste que eu fui logo na primeira. Deixa eu te abrir a câmera aqui. Foi na Python Sudeste que teve aqui no Rio, né? Foi a primeira. Eu me arrependo amargamente de não ter feito o que você me falou aquele dia. Você falou assim, ajuda a tocar o próximo aí, procura a galera aí, conversa com o pessoal aí e ajuda a tocar o próximo. E eu, como sou um pouco tímido, né? Hoje eu me solto mais. Naquela época eu fiquei meio retraído e não me soltei, não me conectei com a galera. Eu me arrependo amargamente de não ter feito aquilo aquele dia. Mas você sempre provoca isso nas pessoas. Tipo assim, vamos ali no bar, acabou aqui a palestra, acabou não sei o quê, vamos ali trocar uma ideia que eu não sei o quê. Você sempre fez isso com as pessoas. Massa. Esse conselho aí é mais ou menos, viu? Porque eu ajudei a tocar o próximo e queria estar no bar curtindo com a galera, que dá trabalho pra cacete. Mas o pessoal curtiu, né? O pessoal da TTD curtiu pra caramba. Mais alguém?
Eu acho que o que me vem à cabeça quando eu leio essa marca, Henrique Bastos, é a capacidade de vislumbrar novos caminhos. Porque quando eu conheci, eu cheguei no Henrique através do Oswaldo de Oliveira, que é amigo do Henrique. Eu tinha feito uma imersão dele de um final de semana, enfim, aí eu não lembro o que eu estava buscando dele e cruzei com o Henrique na internet. E ainda até brinquei com a minha esposa, na minha época, com a namorada, e falei assim: olha só, o Oswaldo aqui da programação, encontrei o Oswaldo da programação. E, cara, essa possibilidade de desvendar caminhos e abrir caminhos que a gente pode seguir, mesmo sem saber, sabe? Eu acho que isso é que mais impactou em mim. Quando eu vejo Rick Bastos, a marca é isso que me vem à cabeça. Desvendar, vislumbrar novos. Comigo foi similar também. Eu acabei vendo as palestras do Henrique, que eu consumi de conteúdo dele, uma coisa que eu nunca tinha pensado, nunca tinha imaginado. As pessoas da minha volta, ninguém falava dessa possibilidade de trabalhar remoto, de trabalhar com PJ. Tipo, isso não era algo possível. Então, tipo, muitas das coisas que eu consumo e vou atrás e busco, tem um quesinho de, tipo, tem uma coisa depois daquele horizonte ali. Tipo, vai lá ver o que tem lá. Vai lá e descobre o que tem, porque às vezes o cara tá muito limitado com os exemplos da volta. Eu conheço o Henrique, eu conheço pouco ainda todo o material que o Henrique tem a oferecer, porque eu cheguei há pouco tempo aqui, mas comecei a codar nesse ano e as pessoas aqui eu tenho como horizonte, o Dani acabou de falar, ele é um deles. Esses caras sempre falaram muito bem do Henrique. E eu comecei a acompanhar o Instagram dele quando ele começou a movimentar, comecei a olhar o blog dele também. E eu comecei a me identificar com o cara, sabe? E comecei a me identificar com a forma dele falar, com as possibilidades que ele começava a mencionar. E eu disse, cara, eu quero entrar nesse barco aí. Esse cara fala umas coisas que na minha realidade ela não existe, mas ele fala com tanta propriedade que eu quero ver se isso daí é verdade mesmo. E é excelência, sabe? A forma como porta e tu conseguir ver que pessoas que hoje estão com a vida diferente, eles falam que foram mudadas por terem esse contato, sabe? Tu queria isso também. Então, se não tiver mais alguém, eu vou seguir. Fala aí, pode falar. Só completar aqui com a última fala do colega. Eu acho que o grande diferencial teu é que tu trabalha com pessoas, né? Para pessoas. Então isso aí gera um diferencial muito grande, né? Porque o jeito que tu aborda os problemas, o jeito que tu resolve é bem focado nos nossos problemas do dia a dia, as coisas que a gente precisa resolver e não naquele mundo, assim, no mundo inventado da maioria dos outros cursos, né, da solução perfeita, dos melhores métodos. Não, desde o começo você já gosta de dar a letra que é para tudo, é o baby steps, né? Aí, assim, eu me embolei um pouco as palavras, mas é mais ou menos isso. Aí você sabe, assim, entrar no mundo da pessoa, que é o seu cliente, né, que é a gente, e explicar de uma maneira que a gente entenda e dentro da nossa realidade. Deixa eu finalizar aí, então, já que o Henrique quer seguir. Eu comecei com o Henrique na semana passada, se eu não me engano, eu fechei lá no Black Friday, e eu fiquei super assustado com a forma de abordagem do Henrique, porque é um curso na web e tudo, e eu não estava esperando o que ele fez. Ele entrou em contato comigo no mesmo dia que eu fechei o curso e já me fazendo alguns questionamentos, perguntando da minha vida, querendo saber da minha vida pessoal, dos meus objetivos. Eu falei assim, porra, o curso é pessoal, é para mim? Só eu que vou estar fazendo? Eu achei isso sensacional. Eu achei que isso é uma coisa que a gente está usando, que a gente está estudando muito lá na empresa, que é Customer Experience, né? Tipo, a experiência do cliente, as coisas centralizadas no cliente. E isso, para mim, foi, assim, sensacional. Então, de parabéns aí, eu estou começando agora, mas já começou muito bem, tá? É isso aí, só para... Bom, o que eu quero falar também é que é isso, que foi uma quebra de expectativas, né? Com suas vidas, seu cliente, com os seus cursos, e conversar com você também, claro, de ver que não é só uma coisa tecnicista, né? É que estou me falando, você tem que partir muito, a sua comunicação é muito boa, isso me impressiona bastante, como você comunica bem, sabe? Como as ideias que você traz, você coloca as coisas de uma forma muito diferente. Então é isso, assim, eu gosto dessa parte que eu entrei esperando uma coisa mais técnica, talvez tecnicista, e fui positivamente surpreendido por algo que vai além disso, sabe? Que, enfim, que é uma coisa muito mais humana, como vocês falaram aí. A gente gosta de surpreender todo mundo.
Eu acho legal que você é uma pessoa acessível, isso desde o começo, né? Isso, desde antes da equipe, já era uma coisa que acontecia, mas continuou com a equipe, todo mundo ali, a Evelyn, a outra galera ali que tá ajudando ali, todo mundo quando você precisa, da mesma forma que abordava ali direto você, eu consigo abordar qualquer um ali e a galera já atende, já ajuda, já se mobiliza, isso dá uma coisa sempre legal. E outra coisa é que assim, se você pede uma opinião, é no hard feelings, você quer ouvir mesmo o que tem para falar. Então, que você é a única pessoa ali que eu me dou ao trabalho, ali a única empresa que eu me dou ao trabalho de realmente responder um formulário de pesquisa ali, então beleza, vamos falar dos pontos positivos, vamos falar do que tem ali para melhorar, do que também não achei legal, né? E eu faço isso sem medo porque eu sei que não tem não vai ter sei lá, uma tristezinha, um nojinho depois ali. E ele falou mal de alguma coisa, eu não vou mais dar atenção para ele, vai perder o suporte, sei lá. A gente fala isso daí na sinceridade mesmo, na amizade e sempre funcionou bem. E a gente vê as coisas sendo aplicadas, os produtos evoluindo e tal. Então, eu acho isso bem legal, assim, é bem essa questão da construção do que é essa comunidade, essa rede ali. Não choro. Ainda bem que eu vim para a aula de hoje. Bom, algumas coisas interessantes que aconteceram aqui, né? Primeiro, muito legal, muito legal. Eu vou abrir aqui no mapa mental para vocês verem qual é o nosso posicionamento e aí depois eu vou explicar isso em si. Então, quando eu falo assim, qual é o nosso posicionamento? Eu te ajudo a usar tecnologia para construir a sua autonomia. Isso é um eixo. Tudo que a gente faz, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu proponho, tudo tem que estar amarrado nesse eixo. Isso é um fio condutor de tudo. Tudo. Tá? E aí, essa frase parece bobinha, mas levou anos de conseguir sintetizar isso. E foi uma discussão, foi um quebra para capar, assim, um negócio bizarro. Por quê? Porque você vê a Patrícia, quando ela começou falando, ela falou assim, o seu curso não é só para programador. Eu sempre senti isso. Mas, se eu não focar no programador, eu não consigo encontrar a Patrícia. Porque é na interação com o programador que a Patrícia vai perceber esse algo a mais que ela não sabe bem o que é, mas que envolve ela. Porque o que é isso? É a desmistificação da ferramenta, é a redução da tecnologia complexa para algo simples e palpável, que encanta e pode fazer com que ela assim, eu posso isso também. Eu também posso isso. E aí, ao se permitir, ela veio para cá e está aqui com a gente. Cada um tem os seus motivos, cada um tem os seus objetivos. Meu papel não é definir qual é o seu objetivo, meu papel é te ajudar a usar tecnologia. E aqui, tecnologia, essa palavra cresce. Porque quando eu falo tecnologia, você pensa no digital, você pensa no Python, você pensa na web. Eu penso no português, eu penso na comunicação, eu penso no direito, eu penso em tudo que existe de humano, existe tecnologia envolvida, entendeu? Então, a tecnologia, para mim, é qualquer ferramental cognitivo, de conhecimento técnico, que eu possa me apropriar como uma armadura para ficar mais forte e assim encarar o mundo de frente para construir a minha autonomia. E autonomia é uma outra palavrinha que abre num mar de significados. O que é autonomia? Eu brincava antigamente falando, né, era a forma que eu consegui explicar, que é a habilidade, uma habilidade, você constrói ela, de se relacionar de igual para igual a qualquer pessoa. E eu usava essa frase porque naquele momento ela era importante, porque para mim qual era a questão? É como que você não se submete nem submete o outro. E você consegue ter relações fortes e saudáveis com limites definidos também por você. Então, você não tem autonomia quando você quer dizer não para o chefe e não consegue, porque tem medo de perder o emprego. Você não tem autonomia quando você quer dizer não para sua esposa, para o seu marido e não consegue, porque tem medo da reação. Você não tem autonomia em vários critérios, que são problemas de relação, de arranjos sociais, porque você não tem o ferramental de compreender como lidar com aquela situação complexa. Então, aquilo reduz sua potência de existir. E a programação, que foi o meio pelo qual eu construí a minha autonomia, eu vejo como uma ferramenta em todo o nosso acervo tecnológico da história da humanidade como algo muito distinto, porque nunca, na história da humanidade, uma pessoa com computador e internet morando no quinto dos infernos poderia mudar o mundo, poderia ter um impacto enorme
uma quantidade grande de pessoas a ponto de gerar renda, que é incomparável por qualquer oferta que ela tem no seu mercado local. E é isso que eu observo. Então, no final das contas, por que tem Eu Empresa, Freelance Lifestyle, por que tem o Contrate-se, por que tem esse programa de marketing, por que tem a parte de prazo, por que tem a questão de gestão, por que é hard skills, soft skills, visão estratégica? Porque hard skills, soft skills, visão estratégica são os 3 níveis da tecnologia. Tecnologia do fazer, tecnologia do ser, tecnologia do vislumbrar, visão estratégica. São 3 graus de tecnologia. Agora, imagina eu fazendo um lançamento de um curso e explicar essa porra toda. Ninguém vai entender nada. Como é que eu faço para resolver esse problema? Eu saio, porque aqui eu estou no nível intelectual, eu estou no nível racional, explicando para vocês o que a gente vem construindo ao longo de anos. Mas quando a gente está lá, com as pessoas que ainda não entraram, que ainda não embarcaram, que ainda estão começando, o que eu falo? Eu sei que você tenta pra caramba e você se fode pra caramba. Sabe por quê? É porque você está preso na programação. Vem comigo que eu vou te levar muito além da programação. Você não vai ser só um programador. Não vai ser só um fazedor de código. Você vai ser algo muito maior. E aí, que algo muito maior é esse? É aquilo que a pessoa deseja para si. É a autonomia dela, mesmo que ela não saiba falar. Então, as pessoas que se conectam com essa mensagem são as pessoas que estão aqui. Todos vocês, em maior ou menor grau, de um jeito ou de outro. Pode ser que o seu problema hoje é que você está convencido que o seu problema hoje é que você não sabe fazer o comando lá do teste, blá, 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 blá. O outro está convencido que não sabe, conversar com o chefe, não tem problema o momento que você está. Porque o caminho para a autonomia, ele tem diversos desafios e minha responsabilidade, o meu compromisso é encontrar as ferramentas necessárias para que você vá para o próximo. Esse é o meu posicionamento. Faz sentido para vocês? Conecta com o que vocês sentem, com o que vocês percebem? E olha que coisa interessante, que o discurso de vocês foi super interessante. O discurso de vocês, eu falei, o que você pensa quando pensa na marca Henrique Bastos? E vocês necessariamente falaram da pessoa Henrique Bastos. A maioria escapou da questão da marca. Mas tem uma marca, tem uma identidade. A pessoa dá vida para isso, para esses conceitos, para essas ideias. Então veja que se você for para qualquer cursinho de startup, o cara vai falar assim, você não pode montar uma empresa no teu nome, porque você nunca vai poder vender essa empresa, dar uma saída e se aposentar. Você não pode. Aí eu digo, mas é claro que eu posso. Tanto que eu fiz. E vou te dizer, em 2019, eu tentei desfazer isso. Eu estava tão inseguro com o processo que a gente estava tentando encaixar e não conseguia, que eu falei, vou tentar algo completamente radical. E aí eu mudei, eu montei uma nova marca para tentar fazer com que essa nova marca ganhasse um volume maior e conseguisse expressar mais o que eu precisava. Que foi, não sei se alguns de vocês lembram, do site autonomize.se, onde os cursos estavam lá e meu blog estava separado. Sabe o que aconteceu? Crise de identidade. Foi uma merda, foi uma cagada. Evelyn ficou infeliz, João ficou infeliz, eu fiquei infeliz, todo mundo que trabalha com a gente ficou infeliz. Porque a gente perdeu o fio condutor. A gente acabou, sem querer, na ânsia de tentar, né? Eu estava tentando fazer uma mudança grande no meu posicionamento estratégico, na minha vida, que eu queria parar de fazer consultoria, que eu não queria mais viajar, eu queria trabalhar só com vocês. Não queria mais trabalhar com a empresa grande lá, que era meu cliente, que me pagava uma puta grana para eu ir lá de vez em quando. Não, eu queria trabalhar só com essa galera. Eu queria ficar em casa, mudar o estilo de vida. E aí isso traz exigência. E a gente teve que passar por todo um processo de entender o que a gente estava fazendo, como é que a gente configuraria isso para viabilizar. Então não é fácil, não é sem dores. Mas quando acerta, pega na veia. É aquela bicuda que vai lá na coruja, entendeu? E isso é uma busca incessante. Eu já tinha essa frase do Muito Além da Programação, porque foi um aluno que falou para mim, lá atrás, em 2011. E aí ele falou, mas como é que é? O que o seu curso tem de diferente? Não, meu curso é Muito Além da Programação. E eu não sabia o que era. Essa construção vem de 1 ano e meio para cá, 2 anos para cá, das nossas frustrações de não conseguir um posicionamento diferente. Agora está tudo muito claro. Não é à toa que a gente saiu, em 2019, era o quê? Eram 4 cursos, 5 cursos. Saiu de 5 cursos para 23 em 1 ano. E segura a peteca. Foi a equipe menor. Foi a equipe menor. E segura a peteca que ano que vem vai triplicar essa porra. Porque agora a gente já sabe onde a gente quer chegar. E a gente já entendeu o que importa para chegar lá. Então estamos trabalhando nessa viabilidade aí, fazendo o processo. O Daniel, ai meu bolso. Calma, Dani, calma que a gente está pensando nisso também. Vamos resolver isso tudo. Fica tranquilo. Mas deu para ter uma... A única forma que eu consegui, né, a gente conseguiu de imaginar para exemplificar o posicionamento é criar esse contraste entre a declaração que a gente já tinha escrito com a percepção de vocês confrontando o texto que estava lá.
Isso teve o efeito, vocês conseguiram perceber isso? De como é que os clientes enxergam o posicionamento que você tem? Alguém? Vocês enxergaram isso? Fala aí. É aquilo que tu fala, né? É de dentro para fora, de dentro para cima. É muito para dentro e para frente. Isso, para dentro e para frente. Você olha para dentro, entende, compreende as coisas e aí ajustou, aí se posiciona e, como diz aqui no Florianópolis, toda a vida reta. Isso. Existe uma diferença muito grande entre o que eu faço e o que, por exemplo, o pessoal de marketing faz. Porque o que eu faço tem começo, meio e fim. É um processo para você fazer o que você quer fazer. Tá? O pessoal do marketing é o que eu chamo de metaproduto. Ele não tem um fim em si. Então, por que marketing vende pra caceta? Os caras batem recorde de venda. É uma coisa do mercado financeiro. São metaprodutos. É um produto para você fazer um produto. Então, a promessa do produto ela é muito abstrata. Ela é o quê? Você vai inventar uma nova galinha dos ovos de ouro. Você vai conseguir, entendeu? Então, é o que eu chamo de metaproduto. A gente tem que tomar esse cuidado de distinguir, né, os diferentes tipos de marketing, porque você vai assim, não, tem um cara que vende lá fórmula do lançamento. Tem coisa que funciona ali? Muitas coisas funcionam. É sustentável? Funciona para você? No teu contexto? Qual é o desafio daquilo? É que aquilo é um metaproduto. Então, eu não posso usar os parâmetros que os caras de marketing usam para o mercado de marketing e usar para o meu mercado, que é um mercado de nicho. Eu trabalho com as pessoas que querem mais, que querem construir essa ponte. E às vezes nem sabem como, nem sabem o que querem, elas só se sentem infelizes no seu trabalho. Então eu tenho que compreender que as escolhas que eu faço, elas têm o meu contexto. E as escolhas que você vai fazer para o seu marketing pessoal vai ter que ter o seu contexto. E não tem problema você estar no mercado menor, ou estar com um perfil de cliente que paga menos. Não tem problema. É nossa responsabilidade como profissionais, como adultos, encontrar e criar arranjos que viabilizem o que a gente quer fazer, porque é aquilo que vai trazer benefício para a sociedade. Senão, eu fico tentando me moldar à oportunidade do momento e aquilo vira uma caricatura. E aí perde a força, a potência da coisa. E aí o que a gente vê, vocês devem conhecer profissionais que pulam de galho em galho. O cara sabe um pouquinho de 50 linguagens, mas não tem história para contar. Por quê? Porque ele está esperando a oportunidade certa. Que a oportunidade certa é de ser quem ele é. Mas como você fica em função do mercado, correndo atrás do rabo, você não consegue tomar decisões, fazer cortes, dizendo, não, para lá não, para lá é aqui. É o senhor Miyagi. Karatê sim, bom. Karatê não, bom. Karatê mais ou menos é perigoso. E é isso. Não dá para ficar em cima do muro. Na vida, a gente não pode fazer tudo. Na verdade, a gente pode fazer muito pouca coisa. Por isso que o desafio é descobrir, o que é que eu posso fazer e que eu devo fazer. É esse o grande desafio. E é quando você alinha o que você faz com algo que transcende o fazer, que é o que a gente chama de vocação. E a minha tem alguma coisa relacionada com mergulhar em troços complexos e descobrir o porquê das coisas e simplificar assim, olha só o que eu aprendi novo, olha só que legal isso aqui, olha só como é que isso é maneiro, como é que você pode fazer isso. E aí eu mostro e você pega aquilo de maneira para se apropriar e construir a tua própria história. Tem gente que não. Tô aqui para te ensinar, é assim, é rapidão, é R$19,90, na promoção, se você comprar agora é R$2. Então, o Udemy é outra coisa, vai para a loja. E tem mercado, tem espaço. É isso que eu ia falar agora. Isso daí é tudo questão de posicionamento. Tem gente que é completamente escrota na internet e o cara vai ser babaca com todo mundo e ele vai xingar as pessoas. Esse é o posicionamento dele. Eu tenho certeza que enquanto eu tô falando aqui, vocês conseguiram pensar em várias pessoas que na internet se comportam como um completo otário, mas a pessoa tem o público dela. Ela está ali abusando do posicionamento dela. E é isso que todos nós precisamos ter. As pessoas precisam, o posicionamento é o quê? A forma como o mercado te enxerga e se relaciona com você. Então, assim, sempre se pergunte como é que você quer ser visto. E aí você define as coisas que você vai fazer, que você vai falar. E foi até uma coisa que eu estava conversando com o Henrique mais cedo, que é que criar e manter uma imagem é muito mais difícil do que trabalhar com o que você é. Então, seja você de verdade. Pegue as coisas que você já está acostumado a fazer, que você gosta de fazer. Não tente criar uma personalidade super engraçada e super divertida se você é uma pessoa tímida. Não vai funcionar, sabe? Você precisa ser coerente. Vai ser mais fácil você trabalhar você do que você tentar inventar coisas, seguir fórmula que outras pessoas usam e acabar se perdendo no meio do caminho. Exatamente. Só um pouquinho? Posso? Pode. Então, eu penso o seguinte, até o modo, na verdade, que eu entrei no curso foi porque o jeito dele de falar, o tom de voz, ele estava ensinando
um negócio que eu nem ainda entendo muito bem, mas agora já entendo um pouco melhor, de fazer as divisões dentro do Python, e não adianta a pessoa tentar fazer algo que ela não acredita. Porque aí, como psicóloga, eu percebi na hora. Falei, pô, esse cara aqui é diferente. O jogo aqui é outro. Em compensações, eu, na verdade, nem pesquisei outros. Eu fui direto nesse e pronto, foi o que me agradou. Então, assim, sinceramente, vou ser muito sincero, não tenho interesse nenhum de puxar saco, essas coisas, porque, né, vocês compreendem que eu não sou, como é que chama? Dev, né? Eu não sei nem o que é 10K. Depois é que eu fui descobrir que é 10 mil, né? Depois vou até conversar com vocês, porque eu falei, pô, 10 mil, beleza, tem uns aí pagando 1 milhão e o troço não funciona, né? E pavor geral, dentro de uma clínica, de hospital, e etc, etc. Uma coisa gravíssima. Minha mãe até falou, se acalma que você vai operar o olho. Eu falei, não, me acalma não, eu quero saber onde estão os dados da minha história de 20 anos de saúde nesse lugar. E o pobre do médico todo felizinho porque tinha pago R$1 milhão pela porra do negócio. Eu só pergunto se, né, tem marca, tem tudo. Bom, isso não é nem questão para ser dita aqui agora, mas o que é dito é o seguinte, eu penso na minha vida profissional, eu tenho um nome a zelar pelo meu nome, pelo meu trabalho. Então, foi me dito claramente, Patrícia, ou você entra no mundo da tecnologia ou você está ferrada. E aí eu tive que entrar, na verdade, só por causa da pandemia, vou ser sincera. E a pandemia mudou a minha vida, lógico, em vários aspectos horrivelmente, porque eu perdi pessoas, etc. E, enfim, não vamos falar que é bom, né? Mas em termos profissionais, ela foi uma explosão de conhecimento, de aprendizagem, infinitamente. E, sem dúvida, falo com certeza, é um divisor de água. Antes do Henrique Bastos e depois, porque foi uma mudança em todos os aspectos, inclusive como profissional de psicologia, avaliando como vai trabalhar, como vai fazer a avaliação diagnóstica, mas isso é outro assunto. Vou cortar aqui para ele poder continuar o trabalho dele. Vamos lá, manda ver. A gente conversa isso com mais calma depois, me chama no WhatsApp. Meu orgulhinho, Henrique. Muito bom. Como é que a gente define o posicionamento, né? Isso é uma coisa importante. Então é o seguinte, gente, você precisa entender qual é o seu produto ou serviço. Não tem como escapar. Principalmente qual é a dor que ele cura. Nós, seres humanos, todos os problemas, eles têm reflexo afetivo, emocional na gente. Quando você fica com raiva que a internet caiu, que um problema se repetiu, né, que o sistema travou, qualquer coisa que aconteça na tua vida que te força a sair do teu rumo para resolver aquele troço que você absolutamente ignorava, aquela surpresa desagradável, isso te causa dor. Então, as soluções, por que a gente chama de soluções? Porque elas resolvem dores. Então, é muito importante você entender o que é o seu produto, seu serviço e que dor ele cura. Tá? Isso é fundamental. Outra coisa, você tem que saber quem são os seus clientes, qual é a história deles, como é que eles se comportam, onde é que eles frequentam, qual é o dialeto que eles usam, qual é a cultura que eles estão embebidos, quem são os seus clientes, qual é a trajetória. É diferente. Imagina, né? Se você pegar assim, pô, Henrique, como é que você, com esse jeitão que você apresenta pra gente, teve clientes corporativos? Você imagina chegar gordo de camisa e bermuda na porra da empresa grande, conversar com o presidente da empresa? De que forma isso é possível? Não é pela minha personalidade na internet. É porque alguém que foi meu aluno, alguém que conhece alguém que confia muito em mim, chegou e falou assim, bicho, essa porra aí sem chamar o maluco lá. Mas, olha, ele é meio doido. Como assim meio doido? Ele não usa terno, ele vai chegar aqui, porra, vai falar medo de palavrão. É meio doido. Então, quando vem o convite de cima, aí ele tá cagando porque eu vou fazer, para quem eu sou, como é que é. Porque já veio endereçada a indicação. Aí eu fecho o contrato, mostro esse resultado, e aí todo aquele processo de cativar, de se identificar, fazer o cara se identificar com você, ter o mesmo camisa com o nomezinho aqui, bordado à mão, e o terno, e a gravata do tipo tal, e o carro não sei o quê. Não, meu carro é o carro da Ana. Minha filha, quando tiver 18 anos, vai receber o meu carro de presente. Meu carro já tem 11. Então ela que se cuide. Que é isso? Ah, poderia ter um carro? Poderia, mas porra, eu acho o carro um saco, não está funcionando. No dia que ele parar, eu troco ele, mas está ali. Então, as minhas prioridades, como é que eu amarro isso na minha vida? Tem a ver com o quê? Bom, a minha aposta é que eu tenho capacidade de beneficiar pessoas diretamente numa intensidade tal que oportunidades virão por cima do radar, organicamente, e as oportunidades elas vão ser as chamadas
porradinhas, que você vai e fecha um negocinho que dá uma porradinha, que garante aí a viagem da família, que garante aí o troca de apartamento, vai fazer essas coisas. Isso tudo é estruturado como uma estratégia empresarial. Então, não é uma coisa ao vento, está tudo organizado. E, no final das contas, qual é o lance? É você conseguir mostrar o resultado, que tem que dar resultado. A dor tem que ser curada. Se a dor for curada de forma fácil, vai fazer, bicho, ó, eu sei. E já falei isso em reunião. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando, como assim? Eu contrato, tem consultores da Oracle que eu já contratei, que vem aqui, porra, dos Estados Unidos, não sei o que, bababá, e você vai resolver? Assim, olha, eu sei isso, eu vou resolver, vamos discutir programação, vamos discutir números. Seu risco de apostar em mim é zero, comparado com o que você gasta com esses caras. Então, eu vou fazer um contratinho assim, performance fee, aí o cara já desarma. E aí você começa a falar o quê? A linguagem dele. Qual é a linguagem dele? Grana. Se eu não soubesse contabilidade, se eu não tivesse feito, né, uma especialização em finanças, se eu não tivesse feito... Porra, eu não ia conseguir sentar com esses caras para conversar, para mostrar para ele que a operação dele está cagada. A ponto que o cara chega, pô, mas e aí? Então você veja que tudo isso é parte de uma estrutura que você constrói de propósito, deliberadamente. Deliberadamente. Isso é uma coisa muito importante. Você tem que saber qual é o seu mercado, o que acontece ali, as pessoas estão acostumadas a pagar quanto, como é que as pessoas decidem, né? O que tem de oferta no mercado, quem são seus concorrentes. Você tem que conhecer, você não se baliza no concorrente, você conhece para quê? Para se posicionar de modo que você tem um diferencial que o cara não consegue ser seu concorrente. Não adianta. Porra, eu criei a definição de autonomia, quem é que vai discutir autonomia além de mim? Sou eu que estou escrevendo o livro? Sou eu que montei isso? Isso é um processo de vida. Então, isso é um diferencial competitivo. No meu diferencial competitivo não é... Pô, o Python lá na Udemy tem 50 milhões de cursos de Python. Muito mais barato que o meu Python Power, que é o curso mais barato que tem aqui. Ainda assim, você bota na balança, o cara que está olhando só Python, vai na Udemy. Tudo bem, é para isso mesmo, tá tudo certo. Se eu ficar tentando competir com todo mundo, não, eu tenho que me diferenciar de todo mundo. É essa a estratégia, para eu poder encontrar o meu nicho. E aí você tem que saber as suas forças e fraquezas. Aquilo que você tem que é mais importante. E como é que você sabe que é mais importante? Porque as pessoas dizem que é mais importante para você. Então você tem que ouvir o que as pessoas estão dizendo para você. Isso é fundamental. Cada elogio que você recebe, cada cumprimento que você recebe, cada agradecimento que você recebe, você não pode só falar assim, muito obrigado, e ficar quietinho. Não. Você fala assim, por quê? Porra, que legal. Me conta mais. Alguém aí já participou disso comigo no WhatsApp? Mandei mensagem para o Henrique, pô, legal, me conta mais disso aí. O que você percebeu? O que você observou? Mas o que aconteceu? Não, mas e quando é que foi? Mas o que você estava fazendo? Mas qual era o problema? Porra, eu faço 50 milhões de perguntas para o malandro e ele fica contando a história. Não, porque não sei o que aconteceu com o cliente, que foi, que para lá, porque eu quero ouvir, eu quero entender. Como é que eu ajudei esse cara? Como é que eu gerei valor? É isso? É assim que você descobre como é que você gerou valor. É ouvindo o relato da pessoa que foi beneficiada pelo valor gerado. Isso é fundamental. Fundamental. Só acrescentando uma coisinha. Se vocês forem observar, tudo isso que falou é questão de conhecer, é questão de vocês irem buscando as coisas. Um exemplo, quem vai saber definir melhor o seu produto ou seu serviço que você? Então é fazer pesquisa, entender, parar e dizer assim, não, eu quero focar nisso. Antes de sair já mandando para todo mundo, não, para e entenda. Pensa um pouquinho em você, pensa um pouquinho nas suas qualidades, pensa no que são oportunidades para vocês e o que podem ser distrações. Tem um artigo ótimo no blog que pode ajudar vocês a identificarem o que é uma oportunidade e o que é distração. Porque isso daí, se vocês não responderem essas perguntas aí, vocês vão fazer o posicionamento errado. Porque no nosso caso, a gente acabava errando no posicionamento, porque a gente se fazia essas perguntas e a gente não queria aceitar a resposta. A gente não queria aceitar a resposta. A gente não acreditava que a resposta era aquela. Exato, porque o nosso lance sempre foi autonomia, sempre foi autonomia. Só que a gente achava que a autonomia era um negócio muito abstrato, que as pessoas não entendiam, que a gente tinha que colocar alguma coisa que fosse mais do dia a dia das pessoas. E depois, só acho que tem pouco tempo que a gente conseguiu entender que o nosso foco é esse, a gente ajuda as pessoas a construírem as próprias autonomias através da tecnologia e de outras ferramentas. Então, assim, depois que a gente aceitou isso, a gente olhou para essas perguntas e já estava tudo respondido, já estava tudo pronto. Então, foi fácil. Então, assim, acho que o conselho é esse. Se vocês tiverem que tirar alguma lição dessa live toda, é isso aí, ó. Respondam essas perguntas antes de fazer as outras coisas. E isso não importa. Se for rico, mas eu não empreendo, não tem problema.
olha para tua empresa, olha para tua realidade, olha para como... Cara, os seus clientes são quem? É quem trabalha com você, cara, quem você serve. Cliente interno não tem nenhuma diferença. A diferença é o quê? É que provavelmente a sua venda, ela não vai ter uma contrapartida monetária, porque você já é empregado da empresa. Mas vai ter uma contrapartida em atenção, em convites para almoçar, em participar de projetos novos, em promoções, em indicação para... Porra, vai ter um monte de outras coisas que você pode mensurar como sendo retribuição de um serviço bem prestado. E outras coisas, você vai estar sendo visto, né? Às vezes lá na sua empresa tá massa, mas aí alguém que você ajudou sai, vai para uma empresa super melhor e o cara lembra que naquele momento você ajudou ele e ele tá precisando exatamente daquilo que você tem, como foi no caso do meu marido. Ele trabalhava com uma pessoa lá no Brasil, a pessoa veio para cá para o Chile e aí lembrou que ele fazia um negócio muito bem, convidou ele para vir para cá e a gente tá aqui, tá de boa, tá massa. Então, assim, isso é um marketing pessoal, é as pessoas saberem que aquilo que você faz bem e pode servir a elas. E aí tem um livro sobre posicionamento que eu recomendo fortemente, que é o livro de nome Posicionamento, do Al Ries. Não sei se é Ries, mas acho que é Al Ries. Esse livro é muito bom. Eu assisti ele com marcador, eu li ele com marcador na mão e rabisquei a porra do livro todo. É sensacional. Vale a pena ler esse livro, porque ele mexe com muita coisa na tua cabeça. Foi exercício do time, né? Todo mundo Foi, leu todo mundo leu. esse livro. Todo mundo leu o livro e a gente fez várias reuniões discutindo esse livro.